Então, assim, se eu fosse resumir o nosso tema de hoje, desse primeiro bloco da live, numa única frase, seria justamente essa, tá? A resposta para a pergunta, se o vestibulinho é por histórico, por que me preparar? É justamente essa. É preciso se preparar para a ETEC, mesmo essa seleção de agora sendo por histórico, justamente para que você possa... Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos, então. Oi para todo mundo que está chegando aqui. Então, se aconcheguem aí. Nesse episódio de hoje, a gente vai ter muita coisa interessante. A gente vai falar primeiro sobre o vestibulinho ETEC do segundo semestre de 2021, que é a seleção de agora do meio do ano, né? Que é uma seleção que vai ser por histórico. Mas por que se preparar para essa seleção se vai ser por histórico? É sobre isso que falaremos aqui. E é o seguinte, né? Essa live, para quem não sabe, para quem é calouro, para quem chegou aqui hoje, inclusive, boas-vindas aos calouros e às calouras, é a segunda live do aquecimento da Maratona ETEC, tá? A 14ª Maratona ETEC vai acontecer do dia 24 até o dia 29 de maio. Então, anota aí na agendinha já, para você não esquecer que essa é a data da Maratona ETEC, e a maratona tem que se inscrever para participar. Lilian, mas tem que pagar? Não, a maratona é gratuita, mas tem que se inscrever para participar, porque eu não quero ninguém aleatório participando, né? Então tem que ter um pequeno trabalho de você se inscrever. Tem o link aqui na descrição da live, aqui embaixo no YouTube, e depois eu vou colocar na bio do Instagram também, que não está ainda, certo? Então, quem não está inscrito na maratona, se inscreve. Maratona é tanto para quem quer fazer o vestibulinho agora no meio do ano, por histórico mesmo, quanto para quem pretende fazer os próximos vestibulinhos, né? Para quem não sabe, os vestibulinhos da ETEC, eles são originalmente por prova, somente no ano passado e agora nesse semestre, como eles não puderam aplicar a prova, eles fizeram por histórico, tá? Então, o histórico é uma alternativa que a ETEC achou nesse momento em que eles não conseguem fazer prova. Belezinha? E pra quem não me conhece, né, quem é calouro, é novo por aqui, eu sei que aparece meu nome, mas vai que a pessoa não sabe qual é o meu nome. Enfim, então meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem, já fui aprovada dezenas de vezes entre instituições de ensino técnico, faculdades, etc. Ajudo pessoas a serem aprovadas também, e é por isso que eu tô aqui, neste momento. Tá bom? E uma coisa que quem é calouro vai perceber aqui ao longo dessa live é que eu gosto bastante de One Direction, principalmente do Harry Styles. Então, papel e caneta oficial agora. Quem não pegou ainda, corre pra pegar. Quem já pegou papel e caneta, coloca aí o emojizinho de papel e caneta, que eu quero ver se vocês trouxeram papel e caneta hoje. Inclusive, Power alunos que ganharam o Smartbox em breve estarão com esta lindeza. Esse caderno é a coisa mais incrível do mundo, gente. Enfim, eu tô muito encantada por ele, é sério. Tanto que eu quis um pra mim, obviamente, né? Mas vamos lá, então. E é o seguinte, primeira etapa da nossa live, como sempre, é uma parte mais técnica, né? Mais estratégica, mais voltada pro vestibulinho ETEC. Então, o que acontece? Como todo mundo já sabe, quem não sabe, sabe agora. O vestibulinho ETEC, agora do meio do ano de 2021, ele é um vestibulinho por histórico, porque o Centro Paula Souza não conseguiu fazer todos os trâmites que eles precisam para que eles consigam aplicar a prova, né, para que eles consigam fazer o vestibulinho normalmente. Mas por que é importante, então, que você se prepare, que você estude para o vestibulinho ETEC? E é o seguinte, um ponto que eu até citei na live de ontem, né, e que algumas pessoas até ficaram com dúvidas, enfim, inclusive para quem não estava ontem, eu falei sobre as oportunidades de ser ETECiano. Então, por que entrar na ETEC e estudar na ETEC pode garantir para você um futuro de muito sucesso, independentemente do teu ideal de sucesso, digamos assim, sabe? Porque sucesso para alguns é faculdade, sucesso para outros é, sei lá, trabalhar fora, sucesso para outros é fazer intercâmbio. Então, ontem eu falei sobre esse assunto, né? E aí, eu até pincelei um pouquinho que para que você consiga abraçar, dar um abracinho de Harry Styles e Louis Tomlinson nas oportunidades que a ETEC oferece, você precisa estar preparado, ou preparada, ou preparade para abraçar essas oportunidades. Então, ninguém abraça uma oportunidade sem ter preparo para ela, né? Imagina, por exemplo, que alguém fala assim: Joana, eu vou te dar um carro. Só que a Joana não dirige. Então, para que a Joana quer um carro se ela não dirige? Não sei se todo mundo sabe, mas um carro, se ele fica parado por muito tempo, ele quebra, ele para de funcionar. Então, para que a Joana vai ter um carro se ela não sabe dirigir, né? Ela vai perder aquela oportunidade. Ou pior ainda, se falarem assim: Ana Clara, você acaba de ganhar uma viagem para os Estados Unidos, mas você precisa saber falar inglês fluente. Se a Ana Clara não sabe falar inglês fluente, já era, ela perde aquela oportunidade. Então, as oportunidades da ETEC são para quem tem o preparo necessário. Se você chega na ETEC, você quer conseguir, por exemplo, um baita estágio, mas você não tem preparo para a prova de estágio, você não consegue aquele estágio. Se você entrar na ETEC, você quer participar de feiras culturais, mas você não tem preparo para isso, você não consegue abraçar aquelas oportunidades.
tá bom? Então, assim, se eu fosse resumir o nosso tema de hoje, desse primeiro bloco da live, numa única frase, seria justamente essa, tá? A resposta para a pergunta, se o vestibulinho é por histórico, por que me preparar? É justamente essa. É preciso se preparar para a ETEC, mesmo essa seleção de agora sendo por histórico, justamente para que você possa abraçar essas oportunidades, tá bom? Então, para você abraçar as oportunidades que a ETEC te fornece, você precisa ter preparo para você entrar na ETEC e para você continuar na ETEC, né? Quem foi meu aluno da ETEC Power em anos anteriores, que entrou na ETEC, pode afirmar isso, cara. Se você entra na ETEC sem ter preparo, você fica perdido. Eu tenho muitos alunos, inclusive, que me agradecem, alunos do ano passado, que vieram agradecer, porque mesmo o vestibulinho tendo sido por histórico no ano passado, eles entraram na ETEC e se sentiram muito mais seguros. Enquanto colegas de classe que não tinham se preparado, ficam barata com baigon, como a Camille colocou aqui, né? Então, quem não consegue ter esse preparo antes de entrar na ETEC, não consegue abraçar as oportunidades. Desde a oportunidade de seleções que acontecem dentro da ETEC, só para quem tem notas altas, não sei se todo mundo sabe disso, mas as notas na ETEC são por nota, é a escala de menções. Então começa no I, que é a nota vermelha, digamos assim, é tipo o 0, sabe? Daí o R, que é mais ou menos um 5, né? Aquela nota ruinzinha, é regular, que chama o R, tá? E é insuficiente. Só que assim, né? Ninguém quer tirar 5, ninguém quer o regular, a gente quer mais. Então tem o B, que é o bom, que é um 7,5, 8, e tem o MB, que é um muito bom, que é 9, 10, sabe? E na ETEC tem projetos, às vezes, só para quem tem MB. Se você chega na ETEC sem ter preparo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir acompanhar as aulas no começo, e você não vai conseguir ter MB, não vai conseguir ter B, não vai conseguir abraçar as oportunidades que servem para isso. Então, o preparo, assim, resumindo numa única frase, se eu tivesse que transformar essa live aqui em 1 minuto, seria isso. É importante que vocês preparem para a ETEC, mesmo agora no meio do ano que a seleção é por histórico, para abraçar as oportunidades que a ETEC oferece para você. Então, o que muita gente cometeu no vestibulinho, principalmente no final do ano, e que eu não quero que ninguém que tá aqui cometa, que foi não se preparar com a desculpa de que não estava estudando porque não tinha aula na escola. Lilian, mas como você ousa chamar isso de desculpa, sendo que a pessoa não teve aula na escola, sendo que a pessoa tá sem conteúdo na escola, né? E olha só, se você tem uma coisa chamada celular, ou uma coisa chamada computador, e um trem chamado internet, e assim, se você tá aqui, significa que você tem isso. Você tem muitas formas de você estudar sem precisar ter as aulas na escola daquele conteúdo, tá bom? Então, é muito importante que você entenda que não se preparar para o vestibulinho não é uma culpa do acaso, você que tem internet, você que tem esse privilégio de ter uma conexão de internet, de ter um computador em casa, porque infelizmente boa parte do Brasil não tem, né? Mas assim, então você que tem esse privilégio precisa aproveitar isso, sabe? E novamente, assim como eu falei isso, eu não tô falando isso, gente, para dizer assim, vocês têm que ser meus alunos. Claro que eu abraço quem é meu aluno e eu entrego o melhor de mim nas aulas, nas power classes, nos conteúdos, em tudo. Inclusive, quem é meu aluno, a gente vai ter simulado ao vivo esse mês, hein? Quem não votou ainda lá na enquetezinha para escolher a data, pelo amor de Jesus Cristo, power alunos, votem pra gente escolher um dia da semana e aí marcar a data, beleza? Então, assim, não tô dizendo isso, dizendo, você precisa ser meu aluno. Não, aqui no canal mesmo, como eu falei ontem, tem a checklist com os temas importantes que você precisa estudar, porque são temas importantes para quem vai entrar na ETEC, independentemente do que pretende fazer na ETEC. Se a ETEC, por prova, ela geralmente pede o conteúdo para você referente ao ensino fundamental, significa que aquele conteúdo não é só para você passar na prova, é um conteúdo que você vai precisar quando você estiver lá dentro, para que você aprenda o restante das coisas, entende? Se fosse só pra passar na prova, junta o tipo e o teco, pensa comigo. Se fosse somente para passar na prova, a prova, por exemplo, do ensino médio seria diferente da prova do curso técnico, que seria diferente da prova, sei lá, do médio com habilitação, sabe? Então, por esse motivo, é importante que você entenda que, se aqueles tópicos todos, biologia celular, regra de 3, classes gramaticais, fotossíntese, calorimetria, enfim, né? Esses tópicos todos, eles são cobrados para todo mundo quando é o vestibulinho por prova. O que significa isso? Que aquelas pessoas, independentemente da modalidade em que elas vão entrar, precisam ter aquele conhecimento. Agora, no vestibulinho por histórico, agora no meio do ano, a ETEC, ela vai levar em consideração que você tem esse conhecimento também. Então, os professores lá não vão voltar nos assuntos para você desde o ensino fundamental. Assim, se uma ou duas ETECs estão fazendo isso, é exceção. Exceção no sentido de só ela tá fazendo. Por quê? Porque isso pode prejudicar, inclusive, a própria ETEC, pode prejudicar os rankings que eles vão ter depois. Obrigada, Bia. Termologia, funções da linguagem, exatamente. Coerência e coesão, né? Vários tópicos que são importantes. Obrigada, Ana, também, que colocou aqui. Então, esses tópicos todos são importantes para o curso técnico que você vai fazer, são importantes para o ensino médio, são importantes para o médio com ênfase, importantes para todos os tópicos que... Todos os tópicos não. Todos os cursos que você vai fazer, tá? Para todas as modalidades que a ETEC oferece. Claro que alguns cursos vão te pedir mais exatos que humanas, mas, em geral, os conhecimentos que a ETEC exige, né, na prova, a pessoa que faz o vestibulinho por histórico também precisa ter, tá bom? Porque assim ela vai conseguir se manter na ETEC. E além da checklist aqui no canal, que tem os tópicos, então, que você precisa estudar, lá no meu Instagram
por exemplo, tem mais de 700 publicações, se eu não me engano. Várias delas são publicações de mini aula, várias delas são publicações com técnicas de estudos. Então, assim, quem quer dá um jeito. Quem não quer arranja a desculpinha de que a escola não está ensinando, né? É aquela típica frase. Quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. Então, é muito importante que você que vai entrar na ETEC agora no meio do ano, não pense assim, uhul, ETEC por histórico, não precisa estudar, vou me dar bem. Não vai se dar bem, você vai quebrar a cara se você não estudar. Porque você vai chegar lá, você vai ficar com um monte de nota ruim, né? Nota I, nota R, que ninguém quer ter nota R, pelo amor de Deus, ninguém quer tirar 5 quando pode tirar 10, não é mesmo? Então vai começar a se prejudicar na ETEC, perder a oportunidade e prejudicar a turma como um todo também. Porque quando muita gente sai da ETEC depois do período em que eles podem chamar novos candidatos, que é geralmente um mês de aula, aquela turma vai ter uma coisa chamada taxa de evasão escolar. Então, quando muitas pessoas, né, não se adaptam à ETEC e acabam saindo da ETEC depois do período em que eles podem chamar ali a segunda, terceira chamada, e também muito distante do período em que eles podem fazer vagas remanescentes do curso técnico, pode ter evasão naquela turma, tá bom? Ou seja, né, pessoas que desistem ali no segundo mês de aula, por exemplo, podem contribuir para o crescimento dessa taxa de evasão. E isso aconteceu bastante, inclusive, no vestibulinho do começo do ano. Muitas ETECs começaram ali com 40 pessoas, e aí agora passaram-se 4, 5 meses e a turma tem 15 pessoas. E isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim. Pra quem não sabe o que é evasão, evasão é quando muita gente acaba saindo de uma turma, evasão escolar, né? Em escolas comuns, isso não é um grande problema. Na ETEC, o que acontece é que eles precisam ver que tem interesse naquele curso ou interesse naquele ensino médio, para que eles continuem oferecendo aquele curso, sabe? Então, o que acontece? Quando muita gente sai, né, da turma, porque as pessoas chegaram sem preparo algum, e aí elas não conseguem acompanhar aquela turma, não conseguem entender as matérias, e aí em massa, assim, sabe? Não são 2 pessoas saindo, né? São 10, 15 pessoas saindo do curso. Aquela ETEC, ela vai perdendo a credibilidade dela, de certa forma. Então, o Centro Paulo Souza entende, poxa, todo mundo saindo, sinal que não presta esse curso, sinal que o pessoal não tem interesse, e aí eles param de oferecer aquele curso. Aí você pode pensar, poxa, mas eu pelo menos vou me formar. Mas de que adianta se formar num curso que a tua cidade não vai oferecer emprego naquela área, porque a ETEC que tinha não vai mais oferecer aquele curso? Porque uma coisa depende da outra. As cidades oferecem mais empregos nas áreas em que eles sabem que tem mais pessoas se formando. Então, por exemplo, se o curso de enfermagem fecha no METEC, aquela cidade para de oferecer tantas vagas de emprego em enfermagem, porque não tem gente se formando o suficiente. E aí você fica lá com um diploma que você nunca vai usar. Então, é importante que a gente lute contra a taxa de evasão. 1 ou 2 pessoas saírem da turma, ok. Agora, 15, 20, 30 é preocupante, porque isso pode fazer com que o curso acabe e prejudica outras pessoas futuramente, que não tem nada a ver, né, com o vestibulinho agora do meio do ano. Tadinhas que vão perder a oportunidade de fazer um curso bom, e prejudica também você que vai entrar no curso e talvez consiga se adaptar diferente dos outros colegas, enfim, e vai ter um diploma que não vai servir, tá bom? Então é importante que você se prepare por isso, para que você consiga abraçar as oportunidades, né, e para que você consiga também evitar essa taxa de evasão, tá bom? E pode ser que você pense assim, Lívia, mas não é uma obrigação da ETEC que, entender a situação atual, eles voltem, por exemplo, todo o conteúdo do ensino fundamental e revisem todo o conteúdo de anos anteriores? E não é obrigação, e inclusive é bem ruim, bem prejudicial se a ETEC fizer isso. Pode parecer maldade dizer isso, mas eu vou explicar para vocês, tá bom? O que acontece aqui? Se a ETEC quiser manter o nível de qualidade dela, que é bem alto, né? Empregabilidade de 8 entre 10, ou seja, de 10 pessoas que entram, por exemplo, no curso técnico de enfermagem, 8 delas conseguem emprego em menos de 1 ano e meio. Enquanto no Brasil tem gente que terminou o ensino médio há 10 anos e nunca conseguiu emprego. Então, visualiza isso na tua mente, né? ETEC ajuda você a conseguir um emprego com muito mais facilidade. Sabe aquele ranking também de dezenas de ETECs estarem ali na lista de 100 melhores escolas do Brasil? Esse ranking também vai por água abaixo. Se a ETEC começar a revisar todo o conteúdo do fundamental, ela não pode fazer isso. Ela não pode porque vai perder o nível de qualidade. Inclusive, é por isso que a maioria não está revisando esse assunto, né? Como eu falei, eu tenho muitos alunos que entraram na ETEC no começo de 2021, agora, ou seja, que prestaram o vestibulinho do final do ano, que foi por histórico também, entraram agora no começo de 2021 e falam, Lilian, ainda bem que eu estudei ao longo de 2020. Ainda bem que eu estudei todos os tópicos, ainda bem que eu estava na ETEC Power, porque eu cheguei na ETEC, os professores começaram a jogar assunto. Claro, eles explicam o assunto do ensino médio, só que eles não vão voltar no assunto do fundamental, porque aquele assunto do fundamental você deveria ter aprendido antes. Eles subentendem que você estudou antes de entrar, ou que você teve uma base boa, ou que você estudou por conta própria, porque eles não podem atrasar o cronograma do curso, tá? Então, pensa comigo aqui. Vou dar o exemplo do técnico em farmácia, que foi o técnico que eu fiz. Então, é o que eu mais conheço, a grade curricular, né? E no primeiro semestre desse curso, que é o curso técnico em farmácia, que tem em várias cidades aí, por exemplo, a gente tem as seguintes matérias. Então, a gente tem bioquímica,
no primeiro semestre do curso técnico de farmácia, assim como outros cursos técnicos também da área da saúde, tá? Daí a gente tem boas práticas em laboratório farmacêutico, tem fisiologia humana, tem cálculos farmacêuticos, tem INCIFAR, que é introdução às ciências farmacêuticas, tem microbiologia e imunobiologia, tem cálculos farmacêuticos também, acho que eu já falei essa, né? Enfim, a gente tem várias matérias, tá? INCIFAR, que é introdução às ciências farmacêuticas, é uma matéria que exige conhecimento de história pra gente. E o curso técnico de farmácia exigindo conhecimento de história. Sim, o curso técnico de farmácia exige conhecimento de história. E os professores não vão te passar todo o conteúdo de história que você deveria ter tido antes, porque você deveria ter estudado aquele conteúdo. Tá? Então, sim, exige conteúdo de história no curso técnico de farmácia, assim como de várias outras áreas também, né? Daí, se você não tiver estudado, então, os conteúdos básicos ali de história do mundo, história do Brasil, para entender como que as coisas foram acontecendo e como isso afetou a área da saúde, já era, você já vai dançar nessa matéria. Daí, segunda matéria, se você não tiver estudado biologia celular, organização biológica, reinos biológicos, você não vai conseguir acompanhar matérias de microbiologia e imunologia, ou imunobiologia. Então, você não consegue acompanhar essa matéria. Se você não souber o básico dos sistemas do corpo humano, você não vai entender fisiologia. Se você não souber o básico de química, já era. Você vai tirar I, que é o equivalente à nota vermelha, em bioquímica, no curso técnico de farmácia. Então, assim, eu peguei o exemplo de farmácia porque é o exemplo que eu fiz, né, do curso que eu sei as matérias, tá? Só que o mesmo acontece em todos os outros. Aí, eu nem falei aqui, né, se você não tiver conhecimento de regra de 3, de equação, de várias contas que você deveria ter aprendido durante o seu ensino fundamental, e se você não aprendeu ou já esqueceu, você precisa estudar para o vestibulinho ETEC, já era, você não consegue acompanhar cálculos farmacêuticos. E, assim, todo curso técnico tem aí pelo menos uma matériazinha de exatas voltada para estatística, alguma coisa assim, sabe? Então, é importante que você entenda que, independentemente do curso técnico que você vai fazer, ele te exige conhecimentos e você precisa estudar esses conhecimentos, independentemente de como vai ser a seleção, tá? Então, no caso agora do meio do ano, né, seleção por histórico, tá? No caso da seleção por prova, é mais importante ainda que você estude esses conhecimentos, né? Porque sem eles você nem entra na ETEC, tá bom? Então, esses assuntos todos são assuntos que você precisa estudar não só pra passar, mas também pra se manter, pra, como eu sempre digo, não ser a pessoinha que sai dizendo assim: ETEC é um inferno, acabou a minha vida, eu não consigo fazer mais nada. Porque a pessoa não se preparou, cara. Daí ela entra na ETEC e aí já era, ela vai morrer na praia. A pessoa, né, desiste ali no meio do rolê. Ou pior ainda, a pessoa fica cheia de notas ruins, aí ela se frustra, ela fica ansiosa, ela começa a desenvolver uma série de problemas psicológicos. Então, assim, é importante que você se prepare para você evitar problemas futuros. Problemas futuros que podem ser desde você perder oportunidades até você perder tua saúde mesmo, em alguns casos, tá? Então, esse exemplo é só do curso técnico de farmácia. Multiplica isso por todos os mais de 100 cursos que a ETEC oferece e vê quanta gente tem desistindo, né? Quanto curso corre o risco de fechar se as pessoas agora no meio do ano fizerem esse mesmo comportamento. E, inclusive, assim, tem curso que em algumas ETECs já fechou, na verdade, que não vai abrir agora no meio do ano, justamente por isso. Então, é importante que você entenda que, se você quer se manter na ETEC, você precisa de preparo. O preparo é para você conseguir abraçar as oportunidades que a ETEC tem para você, tá bom? E assim, né? Pegando esse exemplo ainda de farmácia, se a ETEC fosse voltar nesse básico todo, então, vamos lá, em biologia básica, né, biologia celular, reinos biológicos, organização biológica, história, para você conseguir acompanhar em INCIFAR, que é a introdução às ciências farmacêuticas, voltar em cálculo, voltar em várias coisas, você ficaria praticamente um semestre sem ter o conhecimento específico do teu curso técnico. E se você fica um semestre sem ter o conteúdo do seu curso técnico, o que acontece? A turma inteira fica sem o conhecimento real daquela área. Aí, no fim das contas, no caso de ensino médio, ninguém passa no vestibular. Se você perde um semestre inteiro do conteúdo do ensino médio que a ETEC te ofereceria, porque o professor teve que voltar em todo o conteúdo do fundamental que você não estudou porque achou que não era sua obrigação, você não passa no vestibular depois. Então, é uma bola de neve, como a gente fala, sabe? Você vai acumulando problema ali quando você não se prepara para entrar na ETEC. No caso do curso técnico, a turma inteira não consegue emprego, porque assim, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, eles não pegam só o seu currículo e falam: estudou na ETEC. Não, eles vão te perguntar os seus conhecimentos em relação àquele curso técnico que você fez. Senão seria muito fácil, né? A pessoa lá no currículo estudou na ETEC, pronto, consegue a vaga. Não, não é assim. Você passa por uma entrevista de emprego. E nessa entrevista, se você não tem os conhecimentos daquele curso, pau, você não consegue a vaga. Então, se a ETEC tiver que voltar todo o conteúdo que você não estudou, porque a seleção agora do meio do ano foi por histórico, para que você consiga acompanhar as matérias, você vai perdendo conteúdo. Aí no primeiro semestre você perde todo o conteúdo, depois no segundo tem que ter o conteúdo do primeiro, aí no terceiro vai ter que ter o conteúdo do segundo semestre, aí quando chega, você termina o curso sem ter o conteúdo de um semestre ali inteiro. E você não consegue trabalhar na área, não consegue fazer nada com o diploma que você vai ter, tá bom? Então, resumindo, né? Quando você se prepara para a ETEC, você vai conseguir
conseguir aproveitar melhor o conhecimento que a ETEC vai te passar, tá? Então, por exemplo, né, a Letícia e outros alunos que conseguiram entrar na ETEC, e aí agora eles estão aproveitando muito mais o conteúdo, conseguindo fazer os trabalhos, conseguindo ter boas menções, mesmo quem saiu de escola pública, que escola pública no passado praticamente não funcionou, não é mesmo? Também você consegue aproveitar as oportunidades maiores que a ETEC oferece, então os intercâmbios que tem na ETEC. Inclusive, gente, os intercâmbios na ETEC, eles não são mais do mesmo sistema que era antes, mas ainda existem algumas opções de intercâmbio, tá? Assim, antes tinha um programa de intercâmbio específico, né? Que as pessoas concorriam pelas notas que elas tinham na ETEC e tudo mais. Hoje em dia, alunos que se destacam mais na ETEC, muitas vezes conseguem fazer intercâmbio. Como eu mostrei ontem, as ETECs têm parceria aí com outros países. Então, tem ETECianos que vão para o exterior, ainda durante o ensino médio ali, participar de projetos, enfim. Então, você se preparando, você consegue também aproveitar essas oportunidades e consegue, né, também ter empregabilidade melhor, ter taxa de aprovação melhor no vestibular e assim por diante, tá bom? E assim, ontem eu deixei um pequeno passo para vocês, para conseguirem caminhar em relação a aproveitar as oportunidades que a ETEC oferece, que foi baixar a checklist que está de graça aqui no canal. E o nosso passo de hoje, o segundo passo desse segundo episódio do aquecimento, a tarefinha prática do dia, é você definir o teu cronograma de estudos, então, para os próximos 7 dias. Não precisa criar um cronograma fixo para sempre, porque eu sei que é mais difícil. Cria um para os próximos 7 dias. Lilian, não sei criar cronograma. Tá tudo bem. Aqui no canal tem um vídeo ensinando a fazer cronograma de estudos. E na maratona eu vou detalhar um pouco mais sobre isso, tá? Então eu vou te ensinar como fazer um cronograma eficiente. Certo? Então vamos aqui às vantagens de ser ETECiano neste momento. E é o seguinte, olha só, ontem eu falei aqui, né, sobre alunos estrangeiros na ETEC, que é uma coisa super legal. Eu falei também, nem lembro mais sobre o que foi que eu falei, sobre o ranking das melhores escolas do Brasil, no qual a ETEC está. E hoje, para comprovar esse ranking, eu trouxe aqui, gente, uma coisa muito legal, que são pessoas da ETEC que conseguiram ser aprovadas em grandes vestibulares, né? Tanto com bolsa de estudo em universidade particular, quanto nas federais mesmo aqui do Brasil. E assim, eu trouxe exemplos de pessoas de uma única ETEC, então multiplica isso pelas mais de 100 e poucas ETECs que existem, né? É importante dizer que essas pessoas conseguiram isso, mesmo tendo passado o 3º ano do ensino médio delas, estudando totalmente remoto. Por quê? Porque a ETEC oferece um ensino de muita qualidade, a ponto dos alunos que estão na ETEC, que estiveram na ETEC, na verdade, em 2020, terem um ensino de alta qualidade, mesmo no ensino remoto. Então, a ETEC se preocupou com isso, tanto que algumas ETECs distribuem chips de internet para os alunos que não têm conexão de internet, sabe? É uma coisa muito legal que eles fazem, para que as pessoas consigam participar, então, das aulas que acontecem ao vivo, nesse momento em que as aulas não estão presenciais na ETEC. E aí, essa galerinha aqui, eu peguei só 4 exemplos lá no Instagram da ETEC Ruth Cardoso, tá? E outras ETECs também. Eu trouxe 4 pessoas que foram aprovadas em universidades daqui do Brasil neste ano de 2021, ou seja, que passaram nos vestibulares em 2020. A primeira foi a Suzana. A Suzana foi aprovada em TO, que é terapia ocupacional, na Unifesp. A Unifesp aqui da Baixada Santista, se eu não me engano, que é a que oferece terapia ocupacional. Então, olha só, uma ETECiana aprovada com sucesso na Unifesp, que é uma das maiores universidades daqui do Brasil, né? Eu lembro até hoje, quando eu passei na Unesp e na Unifesp simultaneamente, eu ficava assim, Deus, para qual eu vou? Me ajuda, porque as duas são muito boas. Então é até difícil você escolher para qual você vai quando você passa em 2 universidades que tem tanto nome, né, que tem tanta qualidade quanto a ETEC, quanto a Unesp e a Unifesp. Então a Suzana da ETEC Ruth Cardoso foi aprovada na Unifesp. Daí outro exemplo que eu trouxe também, lembrando, eu trouxe só 4 exemplos, mas tem mais pessoas, tem mais ETECs também, posso trazer ao longo dos próximos dias. O Jonas, que foi aprovado na Santa Cecília. Para quem é daqui do litoral sabe, né, que é uma das universidades mais conceituadas da Baixada Santista e que está no ranking das melhores universidades particulares do Brasil em inovação e vários outros aspectos. Tanto que tem um laboratório lá de... esqueci o nome agora, mas é um laboratório que tem várias impressoras 3D. Isso é muito legal. E o Jonas foi aprovado nessa universidade. Eu não vi aqui como foi a aprovação do Jonas, mas eu acredito que ele tenha sido aprovado com bolsa pelo Enem, porque normalmente a ETEC Ruth Cardoso divulga quando são alunos aprovados com bolsa do Enem. Se for o caso do Jonas, significa que ele vai estudar em uma das maiores universidades daqui do litoral de São Paulo, que se destaca muito no Brasil também, de graça. Eu espero que ele tenha conseguido bolsa, porque ele vai aproveitar tudo que a universidade oferece, sem ter que pagar um centavo por isso, né? E quem é daqui do litoral sabe que nessa universidade as mensalidades são bem altas. Então, é muito massa também ver ETECianos sendo aprovados em universidades particulares, porque muitas vezes
vezes, a pessoa quer fazer um curso que não tem em nenhuma federal perto da pessoa, sabe? E aí, para você não ter que ir para outra cidade, para longe de casa, principalmente se a tua família inteira mora na mesma cidade, né? Vale muito a pena você conseguir uma bolsa numa universidade particular. Daí temos o Nicolas também da ETEC Ruth Cardoso, que foi aprovado na UFABC, que é a federal do ABC, mais uma grande universidade daqui do Brasil. Inclusive, a UFABC, ela sempre se destaca muito em alguns projetos internacionais, também em pesquisa, extensão, então é uma universidade muito, muito boa. Parabéns para o Nicolas também. E a última pessoa que eu trouxe aqui é o Summer. O Summer foi aprovado em enfermagem na Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, que é uma outra universidade que também é muito boa. Tem outros ETECianos que foram aprovados em outras universidades também. Parabéns para o Summer também. Então, parabéns para todo mundo, né? Para todos os ETECianos da Ruth Cardoso e de outras ETECs também, que conseguiram as aprovações em grandes universidades aqui do Brasil, tanto nas federais quanto nas estaduais, como o USP, o Unesp, e estaduais de outros estados também. Tanto o pessoal que consegue bolsa de estudos nas particulares. Teve também aluno da Ruth Cardoso aprovado em medicina, se eu não me engano era Gustavo, o nome dele eu não lembro agora, mas foi um menino aprovado em medicina, se eu não me engano, na UFPR, né? Ou na UEM, que é de Maringá. Ou foi na Federal do Paraná, ou foi na Universidade Estadual de Maringá, que as duas são muito boas, no caso, tá? E que foi aprovado também em alguma engenharia. Teve muita gente aprovada na FATEC, muita gente aprovada no IF, para fazer faculdade no IF, enfim. Então, muitos ETECianos conquistando aprovação. Isso deixa muito feliz mesmo, porque a ETEC fornece um ensino muito bom, e é muito bom ver as pessoas aproveitando esse ensino, né? Essas pessoas se prepararam para entrar na ETEC, entraram na ETEC já com uma mentalidade muito à frente de outras, e conseguiram abraçar as grandes oportunidades que são essas, de você entrar numa faculdade pública, entrar numa particular muito boa, muito reconhecida. Eu tive o privilégio de conseguir ser aprovada em universidades federais e de conseguir bolsa em particular também. Eu falo privilégio porque tem muita gente aqui no Brasil que, infelizmente, nem tem como cursar o ensino médio, né? Muita gente que mora, sei lá, em lugares muito rurais, muito distantes de tudo, mas é óbvio que o meu esforço contou muito para isso também, a minha dedicação contou muito para isso também, para conseguir ser aprovada em tantas universidades. E é o que eu espero para todos vocês que estão aqui, de verdade. Então é isso, gente. Boa noite pra vocês. Super abraço. Quem não tá inscrito ainda pra Maratona ETEC, para de perder tempo e se inscreve. E é isso aí, gente. Tchau!